Boa noite, pessoal. Tudo bom? Quanto tempo, né? Hoje é a nossa primeira live do ano. Espero que de muitas. Assunto que não falta, né? Na área da saúde. E quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu estou sempre trazendo novidades interessantes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e dicas práticas, né? Eu gosto de tudo muito simples, acessível, tanto no sentido de fácil de achar, como também de barato, não muito caro, tá? A gente tem que entender que o simples ele tem muito mais força. O simples ele tem muito mais profundidade, tá? A gente tá numa cultura que isso aí foi distorcido, né? Lógico que tudo que eu falo aqui tem suas exceções, mas na área da saúde eu ainda prefiro ir pelo sutil, né? Ir pelo simples e por isso, desde que eu me formei em medicina, no ano de 85, não estou dando risada porque até eu assusto que eu estou formado há tanto tempo, né? Hoje em dia eu não trabalho mais como médico, eu me coloco como consultor de saúde, né? Tanto na questão de atendimento, como na questão de aulas, workshops, palestras, mas enfim, lá se vão quase 40 anos, né? E dentro desse tempo, muitas formações, muitos cursos, eu sou muito curioso e também eu acho que tem esse lado da responsabilidade, né? Da gente estar lidando com o básico que é a saúde, e isso a gente tem que ter mesmo muita bagagem, muito conhecimento. Não dá para ser feito nas coxas, né? Como a gente fala na gíria. Hoje eu trouxe para vocês um assunto que há muito tempo eu tenho vontade de colocar no ar, de fazer pelo menos uma live sobre isso. Poderia ser até um workshop, porque tem assunto, tem conteúdo, mas acredito que a gente consiga passar bastante coisa em pouco tempo hoje. E quem quiser, pega aí papel, caneta, porque eu acho que vale a pena anotar. Tenho certeza que muita gente vai se identificar, ou pelo menos vai identificar pessoas bem próximas, tá? Tudo começou, né? Eu comecei a olhar mais para isso, para as sequelas de contaminações, quando eu estava fazendo uma reforma aqui na minha chácara, há mais ou menos 15 anos atrás, e era uma reforma grande, eu estava até construindo mais uma casa aqui, e aí eu contratei engenheiro e arquiteto e tudo mais, né? E o engenheiro era um senhor que estava se aposentando, ele devia ter mais ou menos uns 60 anos de idade na época, e um dia, no meio dessa história toda da reforma, um dia ele me chamou num canto e falou para mim que ele estava muito chateado porque era evidente que desde que ele tinha tido dengue, né? Eu faço questão de começar com esse assunto, porque hoje em dia fica todo mundo aí Covid, esquece que tem muito mais outros parasitas e vírus e bactérias extremamente agressivos, né? Mas enfim, e ele tinha tido dengue e ele dizia para mim categoricamente que desde então ele nunca mais tinha sido o mesmo. E aí ele me citou vários sintomas que eu vou colocar aqui para vocês, tá? E eu falei, não, isso tenho que fazer. E para quem não sabe, eu trabalho com homeopatia, sempre esses quase 40 anos, eu sempre trabalhei com produtos naturais e homeopáticos, e hoje em dia a gente chama de vibracionais ou quânticos, né? É tudo a mesma farinha do mesmo saco. E aí eu hoje estou na frente, né, de um projeto, de um sistema de elixires de cristais ou essências de cristais com a marca Cristais de Oz.
E eu, já na época, né, já estava envolvido com esses produtos, e aí eu indiquei para ele vários, né, uma fórmula e mais talvez uma fitoterapia, alguma coisa por aí, uma homeopatia talvez, eu não lembro exatamente, eu lembro bem dos cristais, que é um deles que eu vou passar aqui para vocês hoje. E aí, sem brincadeira, eu passei para ele à tarde. Ele imediatamente foi na farmácia homeopática, pediu para manipular, começou a tomar aquela noite, tomou o dia seguinte. No outro dia de manhã cedo, ele veio me agradecer com lágrima nos olhos, emocionado, que ele falou que ele já era outra pessoa, que já tinha tirado com a mão, tá? E dentre os sintomas que eu lembro muito bem que ele me colocou, tinha um cansaço absurdo, uma falta de vontade sexual total, um desânimo, que ele estava ali trabalhando, que estava bem, estava tudo certo, mas que, nossa, de manhã era muito difícil ele imaginar a hora que ele acordava que ele ia ter que levantar para trabalhar. Tá? Eu lembro bem desses tópicos, tá? E também tinha alguma coisa digestiva também que ele reclamava. E aí, um dia e meio depois, ele veio me dizer que ele estava outra coisa, outro funcionamento, outra pessoa e totalmente bem. E assim ele ficou, né? Porque aí depois eu fiquei junto com ele meses, foi uma reforma longa de em torno de 1 ano, e aí eu pude ver que ele nunca mais voltou a sentir esse quadro, né? Mas hoje eu vou passar direitinho, tá? Para vocês, toda essa sugestão, o tempo, né, para vocês utilizarem os produtos, porque também não é para a vida toda, é durante algum tempo que vocês vão utilizar e acabou, né? Voltou ao que era antes, tá tudo certo e com certeza vai voltar muito melhor, tá? Porque em primeiro lugar, gente, se nós formos contaminados, tá? Se você permitiu que qualquer tipo de oportunista, de invasor, entrar no seu campo, entrar no seu corpo, é porque você não está bem, tá? Porque não é normal, tá? Em primeiro lugar, eu quero que isso fique claro, porque parece que as doenças se tornaram tão habituais, tão no nosso cotidiano, que se tornou normal ser doente, né? Se tornou normal você ser contaminado. Né? Tanto é que, tudo bem, Covid, H1N1, é dengue, normal. Não, não é normal. Tá? Normal é você estar saudável. Normal é você não permitir a contaminação. E se caso o oportunista entrar no seu corpo, ele não fazer nenhum estrago. Isso seria o normal. Então, se houve um problema, se você sentiu desconforto, sintoma, por uma contaminação, é porque você já não estava bem. Porque o teu sistema de defesa, o teu sistema imunológico já está enfraquecido, já estava enfraquecido, já estava vulnerável, né? Então, é isso que eu estou chamando de não estar bem, tá? Sem contar a parte psicológica, emocional, tá? Porque também ajuda muito. Se a gente está bem emocionalmente, se você está feliz, se você está realizado, né? Tranquilo, dentro do possível, né? Porque eu falo que ansiedade, sim, é uma coisa que tomou conta da nossa sociedade e não tem como você não ter pelo menos um mínimo de ansiedade. Não tem como. A não ser que você esteja completamente neutro, não esteja mais olhando para nada ao seu redor, não entre em nenhuma rede social, não olhe notícia nenhuma na TV ou o que seja, porque se você estiver pelo menos atento a o que está acontecendo, não tem como não estar ansioso. E muitas vezes até meio deprimido, não é? Não é comum você olhar uma tragédia e ficar triste, ficar chateado? Eu espero, né? Espero que você sinta isso, porque senão você realmente não é normal, né? Normal, lógico, você não vai ficar destruído, não vai entrar em depressão, mas vai ficar triste, vai ficar chateado. E aí a sua energia vital, ela cai, ela diminui,
Então, o que eu quero passar para você é essa palavrinha importante, né? Aliás, duas palavrinhas que formam algo, que é energia vital, né? Energia vital é a disposição, é a vitalidade. Eu tenho que estar disposto para poder realizar minhas tarefas do dia a dia. E o gás para isso, o alimento que a gente utiliza, que está aí de graça na natureza, no mar, nos rios, na cachoeira, nos alimentos orgânicos. Por isso é importante o alimento não industrial, não processado, tá? O alimento, quanto mais orgânico, mais dentro do natural, mais energia ele vai proporcionar para a gente, né? Então, se eu estou bem, se eu estou com nível de energia vital dentro de um limite bom, se eu estou relativamente bem no plano emocional, eu não vou permitir que um invasor entre no meu corpo ou no meu campo. Às vezes ele até pode entrar, mas ele vai sair rapidinho. O próprio organismo vai se defender e vai eliminar, tá? Isso seria o normal, tá? Agora, tá, tudo bem, peguei, estou sentindo os sintomas, tá? A grande maioria desses vírus mais comuns, tá? Eu estou falando incluindo o Covid, tá? Covid, H1N1, a influenza, são vários, né? Vários tipos de vírus que geram sintomas muito parecidos, tá? Muitas vezes a gente só consegue diferenciar fazendo testes mesmo, não tem jeito. Mas que seja, tá? Em termos de saúde, é tudo ruim, né? Todos eles são agressivos, destrutivos e geram uma disfunção, né, orgânica, tá? E muitos sintomas, né? Muito desconforto, tá? Mas hoje, o que interessa é vocês entenderem o seguinte: o vírus, normalmente, tá? Normal, 80% dos casos ou até mais, ele tem um tempo que ele vai prejudicar aquele organismo e ali naquele tempo, né, o organismo vai se defender, vai se armar e vai conseguir eliminar esse agente invasor e agressor, tá? Então depende, existe um tempo meio padrão para todas essas doenças que eu citei. Covid, né, o coronavírus, a dengue, a própria dengue, H1N1, influenza e outras viroses mais simples, que isso tudo é simples, tá? Tem coisa muito mais agressiva, existem bactérias muito mais agressivas do que esses parasitas que eu acabei de citar. Bom, enfim, é em torno de uma semana, tá? Estourando 10 dias. Isso é o tempo de ação, o tempo que o agente invasor, o bichinho lá, o micro-organismo, ele fica incomodando diretamente, agindo, causando estragos no seu corpo. E o corpo fica lá tentando jogar fora, tentando armar, tentando se defender. Lógico, se você for vacinado, no caso da gripe e no caso da Covid, você tem mais chance de que esse corpo, do seu corpo, gere mais rapidamente essa possibilidade de defesa, tá? A vacina não vai determinar que você não vai se contaminar. Isso é um grande erro de compreensão que a nossa cultura está atravessando. As pessoas acham que porque tomou 4 vacinas para Covid, que não vai pegar Covid. Isso não é por aí, tá? Vai pegar do mesmo jeito. A vacina, ela tem uma grande, ela é uma grande aliada do sistema imunológico. Ela vai proporcionar uma rapidez e uma maior ação contra, né, esse invasor. É só isso. Quer dizer, tá bom, né? Não é que seja só isso, mas não tem
o outro significado, tá? De impedir a contaminação, tá bom? Bom, por isso até que ainda hoje em dia, eu fui fazer uma viagem agora há pouco tempo de navio, e além de ter tomado as vacinas e tal, a gente teve que fazer um teste rápido antes de embarcar, entendeu? É por isso, porque não tem nada a ver você ter sido vacinado e não estar com a Covid, tá? Para piorar, maneira de falar, existem pessoas, que aí é uma coisa boa, que são assintomáticas, que não tem sintoma nenhum. E isso, por isso que eu falei para piorar, porque aí a gente não sabe, né? A pessoa não tá tendo sintoma nenhum, ela vai ser um objeto de contaminação muito pior, né? Do que aquele que já tá com algum sintoma, né? Mas enfim, então hoje eu quero passar para vocês algo que está muito comum, tá? Terminou esse tempo de uma semana, 10 dias, né? O tempo de atividade mesmo do agente invasor. O que a gente imagina? Que a gente ficaria bem, né? Que tá tudo certo, que a partir desse uma semana, 10 dias, tá tudo certo. E não é muitas vezes o que acontece, tá? Muita gente, eu ouço isso com muita frequência, tá? Esse tempo do desconforto, esse tempo dos sintomas, ele fica arrastado, ele continua. E aí, literalmente, tem uma frase comum, igual para todos que se queixam disso, dessa história que não volta atrás, desse equilíbrio que não é retomado. A pessoa fala: nossa, eu não consigo voltar ao que eu era antes dessa doença. Tá? Eu continuo com vários sintomas e trouxe hoje, eu fiz até um roteirinho, né? Porque muitos detalhes. Hoje eu trouxe o mais comum, tá? Até por conta de que esses vírus, como eu disse, eles têm uma ação muito parecida, tá? Lógico que depende muito de cada um, do biotipo de funcionamento de cada fisiologia, de cada organismo, até da hereditariedade, da tendência a desequilíbrio. Lógico, tem, né? Você sabe que a hereditariedade, ela traz. Você pode ter um pulmão mais frágil por conta da hereditariedade. Eu não sei se vocês sabem que as pessoas que tiveram ascendentes com alcoolismo na família, né? Mesmo que seja um avô, elas vão ter que seja um pouquinho uma fragilidade no fígado, tá? Então, essa hereditariedade, muitas vezes, ela não é apenas genética, é chamada de cultural ou plasmática, porque ela não é pelo DNA, tá? Então, algumas são pelo DNA, outras não. Outras têm a ver, aí tem uma ciência que estuda isso muito bem, que chama epigenética. Epi de pato I, epigenética, tá? Eles estudam muito bem essa influência externa, tá? Sobre as características, funcionamento do corpo. Bom, lado emocional a gente sabe que isso é fatal mesmo, né? Mas eu estou falando aqui de uma hereditariedade, quer dizer, de uma transmissão de um fígado que foi afetado pelo álcool, tá? E todos os descendentes, eles vão ter uma fragilidade no fígado, tá? Em graus variáveis, tá? Tem uns que vão ter isso muito acentuado, tem outros que não, que vai ser muito sutil, enfim. E também os descendentes de pessoas que foram alcoólatras, né, ou que beberam muito, enfim, eles também vão ter alguma sensibilidade ao álcool, tá? São pessoas que falam: pô, mas eu bebo um pinguinho, eu já fico chapado, eu já fico bêbado, eu já fico tonto. E pode ser isso, tá? Pode ser o próprio organismo, que tem aí uma fragilidade, mas pode ser essa ancestralidade, tá bom? Então hoje eu vou falar para vocês, de uma maneira geral, tá? O que mais costuma continuar
de sintomatologia, de desconforto, de incapacidade, de limitação, tá? O que essas doenças acabam deixando nas pessoas depois até que o vírus já não está mais presente, né? A pessoa faz o teste lá, deu negativo, mas ela continua sentindo alguns dos sintomas, tá? Bom, primeiramente, um deles, quem quiser anotar aí, fica à vontade, tá? Enquanto vocês pegam papel, caneta, eu quero deixar aqui um beijo, um grande abraço para todas as pessoas que estão me acompanhando. Se vocês estiverem curtindo, não esqueçam, tá? De dar uma curtidinha aí, compartilha esses vídeos, porque é muito importante que as pessoas saibam disso. É muito importante que isso vá para todas as pessoas e que elas possam, né, sair desse quadro. Tá? Isso é muito importante, tá? Bom, então, primeira coisa que a gente percebe que é muito comum, todas essas doenças que eu citei, dengue, covid, influenza, e H1N1 e outras viroses mais simples, tá? Elas afetam muito a parte intelectual, tá? A parte da memória. A pessoa ela fica com um cansaço mental. Eu tô falando já a continuidade, tá? Isso aí permanece, tá? O vírus foi embora, já não tá mais aqui. O parasita da dengue já não tá mais aqui. Mas o sintoma é arrastado, ele continua, tá? Então a pessoa reclama, nossa, eu ainda tenho um pouquinho de dor de cabeça fácil, eu vou ler, eu vou assistir uma aula, começa uma dor de cabeça, eu não tinha isso. Eu tenho certeza que foi depois que eu tive essa doença, né? E às vezes é acompanhado de tontura também, tá? Mas o mais comum, tá? O mais comum que todo mundo reclama depois que passou por uma dengue, que passou pela Covid, é o problema de memória, é problema de recurso intelectual, tá? Eu até percebo que nas pessoas mais velhas, né? Isso é pior. Tá? As pessoas mais velhas, elas percebem isso de uma maneira mais acentuada e é mais comum, tá? Mas hoje em dia, né, essa questão de memória intelectual tá meio equilibrado, não é só gente mais velha que tem esse problema não, tá? Então, e depois eu vou passar o que fazer, né? O que você utilizar para voltar, né, para o que era antes. E tenho certeza que vai se sentir até muito melhor do que antes da doença, tá? Outra coisa, o sistema digestório. A pessoa sente uma má digestão, a barriga inchada, né? O abdômen dilatado. Uma coisa muito comum é o gosto estranho dos alimentos. A pessoa fala assim, nossa, antes eu adorava comer isso, tomar esse chá, mas agora eu tomo e tá um gosto esquisito, não consigo voltar ao que era antes, né? Muitas vezes enjoo, né? Um enjoozinho, e uma coisa que é muito comum, todo mundo comenta que é muito comum depois ficar tipo de um fastio, tá? Na minha época esse termo era mais comum, enfastiado, né? A gente usava muito, eu não sei se é porque eu sou de família portuguesa e lá em Portugal usa muito esse termo, mas a gente usava muito na minha família. E hoje eu tô meio enfastiado. O que quer dizer isso? Não é que tá totalmente sem apetite, tá? Mas é um apetite muito seletivo, às vezes a comida, o cheiro da comida já dá uma embrulhada, já sente enjoo, e aí é melhor uma fruta, um suco de fruta, um iogurte, sabe? A pessoa, o fastio é isso. O que antes ela era glutona, gostava de comer, era gourmet, comia qualquer coisa, agora não, agora qualquer coisa enjoa, aí começa a comer, já fica logo saciado. É uma coisa esquisita, porque não é uma falta de apetite total, mas é um apetite esquisito, né? Ela acaba entrando num apetite meio estranho, tá? E é isso, então a parte digestiva é relacionada a isso. Lógico, tem pessoas que sentem azia,
E aí vai, mas eu estou dando um grosso, assim, o comum, a maioria das queixas que eu ouço, e já tem, né, praticamente, além dos outros anos relacionados a dengue e viroses e tal, tem 3 anos que eu tenho observado, né, as queixas das pessoas em relação à Covid, né, que é isso aqui que eu estou falando. Agora, principalmente relacionado à dengue. A dengue ela não tem a parte respiratória, tá? Ela não tem os sintomas respiratórios. É a única diferença, tá? Então, o que eu vou falar agora cabe mais à influenza, né? A gripe aí que a gente conhece mais comum, a Covid, principalmente, e H1N1, que é um tipo de virose também, tá? Que é a parte respiratória, né? Então, principalmente quem já é alérgico, é muito comum, depois que acaba o período da gripe, depois que acaba o período da Covid, a pessoa continua com tosse. E geralmente é uma tosse seca, muito pouco produtiva, quer dizer, muito pouco catarro, né? Se tiver catarro, é um catarro incolor, tá? E é uma coisa que continua, às vezes espirrando muito, tendo muitos espirros, nariz às vezes entope, fica congestionado, e é uma coisa que dura, sabe? Semanas, né? Acabou já lá atrás, ela ainda está reclamando disso. Alguns casos, falta de fôlego, inclusive em pessoas que fazem atividade física e tal, sentem isso, sabe? Sentem essa dificuldade de caminhar, de fazer um exercício, já não é o mesmo fôlego como era antes, às vezes chega até falta de ar, até a falta de ar, e muita gente refere, e às vezes até confunde com o coração, mas não é, um aperto no peito, sabe? Isso é relacionado à parte respiratória, tá? Então, logicamente que tenho casos assim que vão fazer radiografia porque fica desesperado, fica achando que está com um problema mais grave e não é, né? Na verdade é um incômodo muito grande, mas vai fazer outros exames e não aparece nada, né? Às vezes até um acúmulo de catarro, coisas assim, uma certa inflamação, né, nos alvéolos, que é lá onde a gente troca o gás carbônico com oxigênio, lá no fundinho do pulmão, né? São aqueles saquinhos que a gente tem e eles podem ficar inflamados e isso já é suficiente para gerar tosse, falta de ar e falta de fôlego e aperto no peito, né? Bom, agora outra coisa muito comum. Nossa, isso é demais. Todo mundo queixa. Desânimo, cansaço, tá? Ó, eu vou só parar rapidinho. A Denise, uma paciente querida de muitos anos, não que ela seja velha, tá? É que ela faz consulta comigo há muitos anos. É só isso. Ela comentou aqui, tosse, ela acabou de ter a Covid, né? Teve agora há umas semanas atrás, se eu não me engano, e ela tá falando, ó, tosse chata, catarrinho, espirro, chatíssimo. É isso aí, sabe? Então não é uma coisa grave, mas é chato, o negócio não para, não acaba, né? Você continua com aquilo lá, realmente é um transtorno para a nossa vida aí, para o dia a dia, para quem precisa trabalhar. Mas voltando ao que eu estava falando em trabalho, né? Gente, não tem coisa pior do que você ter o que fazer, você ter compromissos, você ter tarefa e você não tem ânimo e você não tem pique. E não é uma depressão, que às vezes até parece, né? Esse pós-contágio, esse pós-infecção, sabe? Ele gera, por quê? O que a gente tem que entender? Essa é a única que eu vou parar para explicar. Gente, o organismo lutou e lutou muito para conseguir sobreviver e para conseguir afastar esse invasor de dentro dele, entendeu? Então, por mais que você possa ter ajudado, né, com vitamina, com produtos quânticos, com homeopatia, com chá, por mais que você possa ter ajudado, porque remédio não existe, né?
Remédio só existe para o sintoma. Agora o que a gente tem que fazer é levantar as forças, levantar o sistema imunológico, né, as defesas. Isso a gente tem bastante nessa nossa área chamada de alternativa, né? A gente tem bastante vitaminas naturais, homeopatia, elixires de cristais. Então é isso que teria que estar fazendo durante o processo da contaminação. Independente de fazer ou não, logicamente que vai ficar uma consequência desse esforço que o organismo fez, né? Então é um cansaço absurdo que ele dura semanas, é um desânimo, parece uma depressão mesmo, parece que você entrou no estado depressivo, mas não é, eu garanto que não é, tá? É mais ou menos o que a psiquiatria atual chama de distimia. Distimia é essa depressão física, tá? É uma depressão orgânica, química, não é emocional, tá? Parece, né? A sensação é que é emocional, mas não é, tá? Então ela é física. Você precisa recuperar a sua saúde orgânica, física, clínica. Precisa melhorar as suas forças físicas. Eu estou falando assim para você entender bem que não é uma coisa psicológica, tá? E essa moleza, esse desânimo, essa dificuldade às vezes de sair da cama de manhã, enfim, de fazer qualquer coisa, é chamado também de adinamia, né? Falta de ânimo, tá? Também às vezes está junto a falta de vontade sexual, tá? E lógico que vai depender de cada um, mas é muito comum eu ouvir isso. A pessoa fala, nossa, outra coisa que parece que ligou, aliás, desligou uma chavinha e eu não tenho vontade nenhuma, não dá. Só de pensar dá até aflição de que eu tenho que namorar, que eu tenho que transar, né? Então há assim uma queda enorme da libido, da vontade sexual. Outra coisa, aí não é muito comum, mas já ouvi bastante também e tem uma relação, tá? Com esse pós-contaminação, que é dores nas pernas. Tem muita gente que sente essas dores nas pernas, tá? Agora eu vou parar um pouquinho, que eu acho que vale a pena também. Seguinte, a grande maioria, tá, das contaminações, agora, em primeiríssimo lugar, a que mais vai afetar o que eu vou falar agora, dengue, tá? Covid também. Ataca, vou falar bem popular, tá? Ataca o fígado, tá? Então esses bichinhos, né? Esses invasores, esses agentes aí de agressão, eles são eles têm um tropismo, uma afinidade muito grande pelo fígado. Tá? Então a gente fica, né? Covid é pulmão, a dengue é o sistema circulatório e da hemorragia, mas não, o fígado é um dos órgãos mais atingidos, mais agredidos por essas doenças, sabe? E é por isso que a gente tem todo esse problema digestório, que eu já falei lá atrás, e dores nas pernas, porque, detalhe, a circulação das pernas está diretamente relacionada ao fígado, tá? Todo o sangue venoso, todo o sangue das veias, que precisa ser limpo, que precisa ser depurado, ele passa pelo fígado, através de uma veia única, que se chama veia cava inferior, tá? Essa veia, ela acopla no fígado e aí é que esse sangue vai para os pulmões e aí o coração distribui quando ele está limpinho, entendeu? Então é isso que as pessoas às vezes não sabem, né? Que um fígado, quando ele está agredido, ele também precisou de muita energia, de muita força para poder guerrear e poder ficar bem, poder sobreviver. Ele também está cansado, ele também está destruído, né? Então é ele o responsável por todos esses sintomas digestórios, por
pela parte, inclusive, cerebral neurológica, tá? Isso aí é uma relação que a medicina chinesa e a ayurvédica da Índia fazem, tá? A energia vital do fígado é totalmente ligada ao cérebro, ao lado neurológico, tá? Então, quando eu não tô bem do meu fígado, o meu cérebro automaticamente não tá legal, tá? Então, é por isso que eu falei lá atrás do problema da memória. Agora eu tô amarrando tudo, né, para vocês compreenderem, né? Não ficar só na decoreba. Compreender por que que eu tenho problema digestório, por que que eu tenho problema, né? Lógico que também a parte neurológica, intelectual, memória, tá ligada à oxigenação, né? Responsável pelos pulmões, tá? Então, lógico, os pulmões eles não estão bem, não estão conseguindo oxigenar, imediatamente vai faltar energia e oxigênio para o cérebro. É outro motivo de vocês perderem, da gente, né, perder os recursos intelectuais e memória, tá? Depois de uma contaminação dessa, tá? E uma outra coisa que não é comum, mas pode acontecer, o emagrecimento constante. A pessoa começa a emagrecer, e aí já fica encucada, né? Vai falar, nossa, tá com alguma coisa muito grave, porque eu não sou de emagrecer fácil, né? E agora eu tô emagrecendo, mas vamos lembrar que ela pode não estar comendo como comia antes. Lembra, né, da história do fastio? Então, ela pode estar ingerindo bem menos caloria e não tá prestando atenção, né? Ela não observa isso. Ela não faz nenhum cálculo calórico. E aí o emagrecimento geralmente é por conta disso, tá? Então, esses sintomas todos são comuns durante o período vamos dizer assim, de ação, né? Da virose, da dengue, do coronavírus, tá? Tudo que eu falei aqui e muito mais, né? Faz parte de todo esse quadro, tá? Mas o que eu quis colocar hoje para vocês, o que eu quis pontuar, é isso, né? É o que fica, o que não volta para trás, né? Até hoje eu tô sentindo as mesmas coisas e tal, e vamos agora falar sobre o que fazer, né? A gente tem bastante recurso nesse lado ainda chamado de alternativo, mas que eu prefiro chamar de vibracional ou quântico. A gente tem muito recurso. Vamos lá. Bom, primeiramente, antes de eu entrar vamos dizer assim, numa sugestão de produto mesmo específico, eu quero sugerir para vocês consumirem chás, tá? Não é habitual, a gente não tem no Brasil a cultura do chá, isto é, o hábito, né? A gente tem a cultura aí na agricultura, mas nós não temos o hábito, tá? O chá, ele é muito importante para ajudar na desintoxicação do corpo. Lembrando também vocês de que esses bichinhos, eles geram no corpo muitas toxinas. Lembrei, nem anotei aqui, mas lembrei de mais um sintoma, que é comum durante o período, né, da invasão desses bichinhos, da ação agressiva, e que às vezes pode continuar, que é dores articulares, dores nas juntas, sabe? Das mãos, do joelho, dos pés e às vezes da coluna, também é muito comum. Então, chás, eu vou sugerir para vocês 3 chás que eu acho que cabem mais ao tema de hoje, né? Que vai ajudar na desintoxicação, que vai ajudar a melhorar a maioria dos sintomas que eu falei aqui, principalmente os sintomas digestivos e os sintomas respiratórios, tá? Principalmente. E se você tomar esse chá bem quente, bem quentinho, tá? O mais que você conseguir, já está ingerindo energia vital, tá? Então você já está
aumentando, tá, a sua energia vital, a sua possibilidade de defesa. Então é muito importante que você consuma alimentos quentes, tá? De temperatura quente, tá? Não é como lá na Bahia eles falam quente, que é pimenta, né? Mas é a temperatura, tá? Então vamos lá. Chás, boldo do Chile, em primeiríssimo lugar. Tá? Mas tem gente que fala, pelo amor de Deus, boldo do Chile de jeito nenhum. Porque é muito amargo, né? Então, enfim, por isso que eu tô dando sugestão de 3, né? Para você poder escolher, tá? Aí tem um outro que eu acho difícil não gostar, tá? É até utilizado para bebezinho, que é camomila, né? A camomila é utilizada até para tirar a cólica de bebê, né? Para aliviar a cólica de recém-nascidos, tá? Pelo menos ele pode não estar ainda utilizando nada além do leite materno, mas aí a mãe pode tomar o chá que vai passar para o leite, vai passar para o bebezinho, tá? E hortelã. Hortelã não é um chá indicado para quem está amamentando e para criança, tá? O hortelã, ele é um chá um pouquinho adstringente, né? Um pouquinho agressivo, eu acho. Mesmo que você faça ele bem suave, ele não deve ser dado para crianças muito pequenas, tá? Então, ó, boldo do Chile, camomila e hortelã. O chá, além de ter essa sugestão da temperatura, tá? O bem quentinho, o ideal é sem adoçar com nada, tá? Nada, tá? Mas se você tem alguma dificuldade mesmo de tomar o chá e para você é intragável e precisa adoçar, então mel de uma origem boa, né? De uma origem confiável, tá bom? Que não seja misturado com outros açúcares aí, mas não muito saudáveis, tá bom? Então, pouquinho de mel só para cortar aquele amargor ou o gosto, que às vezes você pode não gostar, tá bom? Então, esses 3 chás, detalhe, chá não pode ser tomado que nem água. Chá tem limite. Chá tem princípio ativo. Isto é, como se fosse um remédio, né? O chá é um remédio. Então, ele tem um limite, tá? E o ideal é de 2 a 3 xícaras por dia só, tá bom? 2 a 3 xícaras grandona mesmo, tá? De 150 ml, mais ou menos, tá? De 2 a 3 no máximo, divididas, né? De manhã, de tarde, de noite, tá bom? E muito à noite também não é legal, porque todo chá é diurético e fica aquela coisa de você ter que acordar à noite para urinar, né? Isso é chato. Então, no máximo, até umas 7, 8 horas da noite, tá bom? Então, esses 3 chás, eles vão ajudar muito no fígado, trazendo essa vitalidade para o fígado. Eles vão ajudar na parte do estômago, eles vão dar uma limpada no sangue, eles vão melhorar, lógico, toda a parte de recurso intelectual de memória, porque está melhorando a oxigenação do sangue, vai melhorar, vai fortalecer toda a parte respiratória, pulmões, seios da face, né, que dá sinusite, nariz, traqueia, laringe, que problema da laringe é a rouquidão, entendeu? Então, assim, vale a pena. Pode misturar todos eles? Pode misturar, tá? Então, não, eu dei a opção de 3, mas vocês podem tomar os 3 juntos, se quiser. Melhor ainda, porque lógico que cada chá é igual a um remédio, né? Já falei. Cada chá ele vai ter um tropismo, uma afinidade por um órgão, tá? O boldo do Chile é mais a parte de fígado. O camomila vai mais a parte de estômago e sistema nervoso, mais por aí, né? E hortelã, sistema digestivo também, como o boldo do Chile, e estômago e sistema respiratório, tá? Camomila e boldo muito pouco para o sistema respiratório. É isso. Bom, agora eu vou passar para vocês uma sugestão
de elixires de cristais, tá? A Cristais Josa, ela tem uma linha muito prática de fórmulas prontas para uso, tá? Vocês não precisam nem fazer curso, mas se quiserem, a gente vai ter um curso básico intensivo, vai ter bastante informação nos dias 18 e 25 de março, por enquanto em Ribeirão Preto, tá? Depois a gente tá até pensando em ir para São Paulo, a gente vai levar esse conteúdo também para São Paulo, mas por enquanto aqui em Ribeirão Preto, dias 18 e 25 de março, são sábados, né? Essas duas datas, das 14 às 18 horas, tá? Parece pouco, mas não é. Quem me conhece sabe que eu consigo dar bastante conteúdo. Qualquer coisa. Voltou. Segundo uma amiga que é muito ligada, eu tô saindo bem fora, tá, do assunto, mas vale a pena. Porque tem a ver com esse momento, né, que a gente está agora, astrológico, astronômico, né? Segundo uma amiga, essa semana tá bem complicado a parte de erupções solares, tá? De explosões solares e outros tipos aí de emanações energéticas. E eu acredito, porque, gente, nunca, eu tô há quase 20 anos aqui na chácara. A gente atualmente, de uns 5, 6 anos para cá, a gente tem fibra ótica, é uma internet excelente. E hoje, já essa semana, hoje é o segundo dia que cai a internet, que cai o Wi-Fi. Tá? Então isso não é normal, isso não é comum. Hoje eu fui fazer atividade física, né, na academia, aqui pertinho. Chegando lá, a internet, né, os dados móveis, nossa, estava muito ruim. E não é comum isso também. Então, não sei se com vocês está acontecendo isso, mas está difícil, sabe? Essa semana realmente, isso aí não é um assunto místico não, viu, gente? Isso aí não é esotérico não. Eu estou falando de astronomia. Eu estou falando de erupções solares, é uma coisa física, tá? Que a NASA dá pra gente essas informações. E eles avisaram essa semana que eletrônicos, rede social, rede de internet, essas coisas, que ia começar a dar problema. E realmente, se eu não me engano, é de antes de ontem para cá. Tem uns 2 dias que começou a acontecer essas explosões aí do Sol, né? Enfim, voltando então, eu estava falando do curso, né? E entra aí no nossa loja virtual, no nosso site, Cristais de Oz, para vocês verem a programação, para vocês verem o conteúdo programático, vale muito a pena, para vocês aprenderem a se virar na questão de emergência, de sintoma agudo, o que eu faço, o que eu posso abrir mão, né? Porque muitas vezes a gente precisa de remédio químico, e muitas vezes não. A gente poderia começar com alguma coisa quântica, vibracional, e nesse curso eu passo dicas bastante interessantes para o dia a dia em nós, principalmente quem tem criança, quem tem idosos. Entra também um pouco o assunto de animais, tá? Animais não humanos, né? Os nossos pets. Mas é isso. Espero que dê certo de vocês fazerem aqui em Ribeirão, se não, né? E logo depois do curso, fiquem atentos que a gente vai ter um workshop que vai ser bem bacana, que eu vou passar muito protocolo, várias fórmulas de essências de cristais, de elixires, para vários sintomas de emergenciais e agudos, tá? Aí vai ser online, tá? Eu não lembro agora de cabeça a data, mas já tem a data, logo, acho que é no começo de abril, no meio de abril, alguma coisa assim. Mas tá lá na nossa loja virtual e no nosso site. Já tá tudo lá para vocês poderem se informar e ficar esperto, né? Para fazer a inscrição rapidinho, tá? O workshop online não tem vaga limitada, a gente tem bastante possibilidade de acolher vocês. Agora, os cursos presenciais, eles têm vagas limitadas, tá? Então, vamos continuar. Eu estava falando que o sistema Cristais de Oz, né? Ele tem uma linha de fórmulas prontas para uso,
e que é muito prático, é uma revenda, né, em farmácias, não precisa pedir para manipular e tal, já está pronto, é lá pegar, tomar. E eles têm 2 veículos, tá? Líquido, onde há uma base alcoólica, que é o conservante, e glóbulos, aqueles glóbulos de lactose, de sacarose, tá? Da homeopatia, tá? As mesmas bolinhas açucaradas da homeopatia, tá bom? Vamos lá, então vocês podem utilizar 4 tipos de toque de luz. O toque de luz é o nome da linha, tá? 4 tipos dessas fórmulas. Primeiríssimo lugar, que a gente deveria até usar assim direto, como se fosse comida todo dia, porque já evita as próprias contaminações, ele se chama força, tá? Força é uma fórmula onde você vai ter ali energia vital suficiente para sair do desânimo, para sair dessa dinamia, para melhorar, para fortalecer o organismo como um todo, mas principalmente o sistema imunológico, tá? Vai aumentar as suas defesas. Então evita qualquer tipo de contaminação, tá? Logo que chegou, né, a pandemia, foi a sugestão que eu dei imediata, na primeira live que eu fiz durante a pandemia, era esse produto para as pessoas evitarem a contaminação, ou pelo menos, antes até, né, de ter as vacinas, ou pelo menos não ter sintomas tão acentuados, tá? Um outro que é primo irmão desse produto do Força se chama Proteção Máxima, tá? Eles são companheiros, eles caminham juntos, era outra essência, outro produto que eu sugeri no comecinho da pandemia, para prevenir ou para atenuar, para diminuir a intensidade dos sintomas. E eles são também para voltar ao que você era antes, né? Como é o termo que as pessoas usam, tá? Então eles são os principais, tá? É igual para todo mundo, não é individual, não tem efeito colateral, não tem nada, ninguém vai sentir nenhum mal-estar utilizando esses produtos, muito pelo contrário, tá? E a sugestão padrão é 8 gotas para o adulto, tá? Crianças de 7 anos para baixo é metade da dose. 8 gotas direto na boca ou 4 glóbulos, tá? Isso durante 3 meses, 2 vezes ao dia. Então isso é padrão. Agora, quer ir mais rápido, quer se recuperar logo, quer voltar ao que era antes mais rápido ou até melhor do que era antes, você pode tomar até 4 vezes ao dia. Mais do que isso é bobagem. Não precisa, tá? Não vai melhorar mais rápido. Agora, 4 vezes ao dia é uma dosagem que acelera. Pelo menos a primeira semana, os primeiros dias, você poderia tomar dessa maneira, tá? 8 gotas, 4 vezes ao dia, ou 4 glóbulos, 4 vezes ao dia. Aí depois, quando você já tiver melhorado, porque melhora logo, viu? Melhora rápido. Quando você já tiver melhorado, você vai para 2 vezes ao dia e mantém 2 vezes ao dia 3 meses, tá? Esse é um tempo para não voltar para trás, para você dali para frente ficar bem saudável, com todos os órgãos funcionando adequadamente, com o sistema imunológico perfeito, se defendendo de tudo, tá? E agora tem 2, né, que você pode acrescentar ou não, tá? São opcionais, tá bom? Vai depender da sua necessidade. Um deles se chama Ânimo. Nessa linha Toque de Luz, o nome deles já é aquilo que eles ajudam, que eles beneficiam, tá? Que eles tratam. Então, ânimo, resgate desse ânimo. Vai sair desse desânimo rapidinho. Vai melhorar a disposição sexual. Vai melhorar a disposição para trabalhar, para estudar, tá? Então, ele não é direto para a parte mental. Ele é sistêmico, orgânico,
mas vai acabar ajudando também a parte mental. E temos um específico para memória, concentração, foco, recursos intelectuais, que se chama Memória e Concentração. O nome já está falando, tá? Memória e concentração. Então você pode tomar força e proteção máxima, você pode tomar força, proteção máxima e ânimo, e pode tomar os 4 que eu citei aqui. Força, proteção máxima, ânimo e memória e concentração. Esse seria o ideal, logicamente, tá? Então o ideal é, e a mesma coisa, 8 gotas de cada, 2 vezes ao dia, 3 meses, tá bom? Então isso seria padrão, igual para todo mundo, é um protocolo, tá? Já mais do que testado, tá? Principalmente, né, de 3 anos para cá, desde que começou a pandemia, e garanto para vocês que vocês vão retomar essa vitalidade, retomar esse vigor, esse ânimo e essa capacidade intelectual, incluindo a memória, né? Incluindo o foco, tá? E tem mais 2 coisinhas que eu quero sugerir, que são opcionais também, mas eu acho que vale a pena, tá? Eu trabalho bastante também com aromaterapia, tá? Nós temos até, de vez em quando, um workshop aí de aromaterapia. Temos no Sistema Cristais de Oz uma linha bem grande de óleos essenciais e de produtos elaborados, né? As fórmulas feitas com óleos essenciais e elixires de cristais, né? E a energia de um cristal, tá bom? Então, eu vou citar 2 sprays aromatizantes totalmente naturais, também sem efeito colateral, tudo de bom, tá? Não tem nada de químico, nada de perfume. É um perfuminho, mas é um perfume natural, tá? Um deles é o spray citrino amarelo. Como é que você usa? No caso, esse aqui, né? Como é que você usa? Perfuminho, tá? Padrão, sempre padrão. 1, 2, 3 aplicaçõezinhas aqui de cada vez, várias vezes ao dia, dentro da sua necessidade, possibilidade, dentro daquilo que você quer, tá? É um cheirinho gostoso. Esse aqui contém alecrim, contém cipreste, então ele é bom para a parte respiratória, ele é bom para o estômago, toda essa parte digestiva, todos esses sintomas, né, digestivos, e também o alecrim é muito bom para a parte mental e intelectual, tá? E temos também o spray calcita laranja. Então a minha sugestão é usar o citrino amarelo durante o dia e o calcita laranja à noite, tá? Calcita laranja, ele contém os óleos de laranja e tangerina, uma delícia, muito bom colocar no travesseiro para dormir à noite, muito gostoso, tá? E ele é específico para o fígado, tá? Falou em calcita laranja, ele também ajuda o aparelho reprodutor feminino, ele ajuda rins, mas ele é específico para fígado, tá? Então vale a pena você utilizar. Citrino amarelo de dia, calcita laranja começou a tardezinha, começo da noite até dormir, incluindo o travesseiro. Gente, garanto, você, como diz aí, né, o pessoal fala na gíria, você vai ser outra pessoa, você vai voltar bem melhor do que antes da contaminação, tá? Então, eu acredito que daqui a uns 15 dias a gente vai ter uma outra live. Esse ano, pelo menos por enquanto, eu não vou conseguir fazer toda semana, por conta de muito atendimento, curso. A gente está aí trabalhando bastante, tem a nossa indústria, né, que eu também ajudo aí de alguma forma, todo o conteúdo de marketing, eu estou sempre aí ajudando. Então é isso, é muito trabalho, é um trabalho que a gente ama, né, e isso é uma das maiores gratidões que eu tenho, e de poder ser tão realizado assim em todos os setores da minha vida, mas na profissão, que não é qualquer um, né, que trabalha com aquilo que gosta, tá bom? Então, eu desejo a vocês uma recuperação maravilhosa, total, irrestrita, em todos os seus órgãos mentais, físicos, emocionais, né, porque a gente fica muito chateado quando não tá bem, né?
Então, às vezes, o emocional ele vai melhorar por tabela. Nem precisa fazer nada especificamente para isso, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, sintam-se abraçados e até a próxima, né? Até a nossa próxima live, tá? Beijão a todos!